Gente, já tá? Olá, gente, tudo bem? Olá. Eu sou Raquel, do DASPB, que é o Departamento de Acolhida, Saúde Psicossocial e Bem-Estar da UERJ, que está vinculado à nova PR4, que é a Pró-Reitoria de Políticas e Assistência Estudantil, que é também super nova, foi criada agora em março. O DASPB é o antigo NASCE, que alguns acho que chegaram a conhecer, o Núcleo de Acolhida ao Estudante, mas a gente, com essa nova roupagem, como a gente se transformou num departamento, a gente está repensando as nossas ações, né? A gente quer propor ações que alcancem o maior número de estudantes, os estudantes da graduação, os da pós, os do CAP-UERJ, e o nosso intuito é conseguir promover ações de bem-estar e de saúde nesse formato, assim, de rodas, de conversas, que a gente consiga trazer outras pessoas para discutir com a gente. Essa é a nossa primeira live sobre mães universitárias e como conciliar o papel nesse período de distanciamento social que a gente está vivendo, né? A gente está muito feliz de ter conseguido trazer essa live para vocês e os palestrantes que estão aqui, que prontamente se dispuseram a estar e a discutir um pouquinho esse tema tão importante com a gente, né? A gente sabe que tem muitas mães aí nesse momento isoladas, né, com seus filhos, sem suporte social nenhum, né, sem a sua rede de apoio, avós, enfim, mulheres que às vezes precisam continuar trabalhando e estão vivendo uma situação de muita solidão, né, e de muita sobrecarga de trabalho, né, uma sobrecarga que ficou mais evidenciada durante esse período de quarentena. Eu queria, então, apresentar brevemente os nossos debatedores da nossa live. A gente vai contar, no dia de hoje, com a professora Ana Paula Ziel, que é professora do Instituto de Psicologia da UERJ, e tem um trabalho aí super reconhecido de estudos e pesquisas das questões de gênero e sexualidade. Seja muito bem-vinda, professora. A gente também vai contar com a presença da Camila Eulálio. A Camila é professora de educação infantil, ela concluiu o curso de Ciências Sociais na Unirio, é mestranda de Políticas Públicas em Educação e integra o grupo de pesquisa Juventude, Políticas Públicas, Processos Sociais e Educação. Ela pesquisa jovens mães universitárias e a permanência estudantil e, não menos importante, ela é mãe da Helena, de 4 anos. Vai falar um pouquinho da experiência dela enquanto mãe e também da pesquisa dela. A gente também vai contar com a Jamile. A Jamile é estudante da UERJ, é graduanda de Ciências Sociais. Ela é membro do coletivo Marca Trindade, é um coletivo de jovens atuantes no bairro de Santa Cruz, no Rio de Janeiro. E a Jamile também é mãe de uma fofinha de 8 meses, que também vai falar aí, contribuir com a gente, compartilhando a experiência dela com a maternidade. E, para fechar a nossa conversa, a gente vai contar com a Juliana. A Juliana é docente do Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues Silveira, o nosso CAP-UERJ, é coordenadora de editoração do Instituto, doutoranda em Educação pela Unirio, coordenadora de disciplinas da Unirio, do curso de Pedagogia do Consórcio CEDERJ, UAB, é criadora do blog Sua Vida Acadêmica, é escritora e mãe do Davi, dos 7 anos, que é uma criança, muito, como ela diz, muito ativa, e é autista, e o Davi também é estudante do CAP, do 2º ano do Fundamental, né? A Juliana também vai compartilhar a experiência dela de maternidade com o Davi, e a experiência profissional dela com o blog, toda essa experiência com a vida acadêmica, né, e com o suporte a estudantes que têm dificuldade aí nesse ingresso na vida acadêmica e tudo que envolve, né, a vida acadêmica dos estudantes. Sejam muito bem-vindos, a gente está muito feliz de estar aqui com vocês. Eu vou, então, passar a palavra para a professora Ana. Pode? Pode começar. Sim. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Raquel pelo convite. O tema desse debate, mães universitárias, é fundamental.
É um prazer também conhecer todas as outras mulheres que estão aqui presentes. Estou muito curiosa para ouvir as experiências pessoais e acadêmicas. Esse tema de mães universitárias, ele já era super importante, mesmo antes da pandemia e do isolamento físico, como algumas pessoas têm preferido nomear, já que a internet oferece e até garante para todas as pessoas que têm acesso a ela que o social esteja presente. De uma outra maneira, né, impensada, de uma maneira que a gente nunca tinha imaginado viver. O título da mesa fala ainda de conciliação de papéis. E eu acho que essa é uma questão importante também, e boa para a gente pensar. Então, e pensar que papéis, o que são papéis, né? Então, é um termo que é bastante utilizado, se fala muito em papéis de gênero, ao mesmo tempo tem umas críticas muito importantes. Tem uma crítica feita pela professora Guacira Louro, que é um pouco pelo que de estático essa noção traz para a gente, né? E o quanto é importante para a gente que essa ideia, que as relações de gênero, que a gente reforce o quanto elas têm de movimento, né? Na verdade, acho que a pandemia mostra um pouco o quanto muitas vezes elas não têm movimento e, ao mesmo tempo, enquanto elas podem se movimentar, né? O que a gente atribui como feminino, o que a gente atribui como masculino. Bom, mas, de todo jeito, esses tais papéis de gênero acabam por colocar as mulheres em situação de maior risco e vulnerabilidade, e de uma maneira tão naturalizada que a gente, muitas vezes, não consegue perceber que a gente naturalizou, né? Isabel Cristina de Moura Carvalho diz que, sem negar os silêncios produzidos pelo nosso mundo desigual e cheios de zona de exclusão, chama atenção nesse momento a multiplicação de relatos em primeira pessoa, experiências, textos, imagens, áudios. Nesse sentido, então, eu reitero, como eu já tinha dito a Raquel, a importância de ter aqui mulheres que falem em primeira pessoa, e que falem em primeira pessoa desse cruzamento de mães e universitárias. E que talvez esse cruzamento, mães universitárias, atravesse todas ou muitas de nós. Em tempos de desastre, como essa mesma autora diz, é fundamental a sensibilidade autoral. E acho que a gente está falando aqui de pessoas que estão na academia, do quanto isso é importante, né? Como também tem aqui outras pesquisadoras que se dedicam a esse tema especificamente, eu pensei em levantar alguns pontos que tangenciam a discussão e que talvez contribuam para o debate. Eu gostaria de sugerir, desde já, a mania de professora, né? O material do Parents in Science, que está disponível em vários formatos, e é super interessante, e os boletins da Unpox, Cientistas Sociais e o Coronavírus, que estão disponíveis no site da Unpox. Ali são variados os temas, mas eu encontrei inspiração em vários dos boletins para o que eu queria dizer para vocês hoje aqui. A pesquisa do Parents in Science não traz nenhuma novidade, mas escancara o que precisa ser dito. Em casa, as mulheres submetem muito menos artigos que os homens, têm muito menos condição de trabalhar nas suas teses e dissertações, e eles fazem pesquisa também com pessoas que estão em pós-doutorado. Fora a desigualdade enorme entre brancas e negras, pretas e pardas, que eles optam por juntar na pesquisa. Então, eu super recomendo, porque eu acho que vale a pena a gente olhar para esses dados e falar sobre isso. Eu trabalho com análise institucional e dessa perspectiva teórico-metodológica, eu tomo dois conceitos fundamentais para construir esse lugar aqui da minha fala. Um é a análise de implicação, que me faz colocar em análise os vários afetos que me produzem e me constituem.
aqui nesse momento de isolamento físico, com tantas mortes no país, de tantas pessoas desempregadas, de uma discussão intensa na universidade sobre a condição de estudantes de acompanharem as aulas e realizarem outras atividades, né? Nesse momento, na UERJ, a gente está fazendo essa discussão sobre a volta das atividades, não que a gente tenha parado algum dia, né? Todo mundo que está aqui sabe bem, mas a volta formalmente às atividades de forma síncrona ou assíncrona, ou síncrona e assíncrona. Além da análise de implicação, outro conceito importante que me ajuda é a transversalidade, que é a ampliação para outras frentes que nos atravessam. Resumindo muito esses conceitos, mas tudo isso para dizer que o que se passa no MEC também nos atravessa, né? As ausências dos ministros de saúde e educação, bem como a diversidade de maternidades com as quais vivemos no nosso país. Essas vozes que hoje produzimos e reproduzimos aqui são vozes da pandemia, mas que levam questões que vão muito além delas. Então, são questões que a gente já discutia, algumas questões que a gente começou a discutir e algumas questões que vieram para ficar. Não foi uma nem duas vezes que eu recebia, na minha sala de aula, filhos e filhas das alunas da graduação, nas reuniões de orientação, crianças que ficaram fora da sala da defesa de mestrado e doutorado das suas mães, que mamaram durante a defesa, que aplaudiram com entusiasmo o momento de coroação das suas mães. Então, a gente está falando dessas maternidades todas atravessadas pelas questões da universidade, mas também da universidade atravessada pelas questões da maternidade, que são muitas questões, muitas maternidades. Eu queria propor, então, um primeiro ponto, que é uma certa tensão que se colocava nesse momento da vida presencial entre a solidariedade e a precariedade, né? Não é de hoje a discussão sobre o direito das mulheres, sejam elas funcionárias administrativas, professoras ou alunas, a creche, toda a discussão que tem em relação a isso, um apoio para que essa mulher, mãe, possa estudar. Ao mesmo tempo, eu acho que é interessante pensar que se a gente vive uma certa condição de precariedade nesse aspecto, tem também a solidariedade que se coloca de uma maneira muito intensa, né? Um revezamento para olhar as crianças, e um acolhimento, não estou dizendo que isso seja 100%, mas também um acolhimento por parte dos docentes. Eu não trato aqui de forma oposta a solidariedade e a precariedade, mas como perspectivas que vão se colocando e se somando. O acolhimento já era um conceito potente antes, imagina agora, né? O acolhimento continua sendo alguma coisa absolutamente fundamental para a gente, seja na vida presencial, seja nessa vida agora de isolamento. Então, vou levantar alguns pontos, estou vigiando meu tempo, vou levantar alguns pontos que eu acho que podem ajudar no debate, né? Primeiro, me inspirei no boletim 67, desses que eu falei para vocês, da Unpox, que trata de um tema super interessante, que seria a diferença entre viver e conviver em família. Tem sutilezas maiores ou menores, né? Então, acho que essa é uma primeira questão muito interessante. Uma questão é você viver em família, cada um sair, ter sua rotina, etc. Outra coisa é você conviver 24 horas por dia em família. Esse seria um primeiro ponto que eu acho que é interessante para a gente pensar nessa condição. E aí, ligado a isso, é muito comum na vida acadêmica, as pessoas que estão fazendo mestrado e doutorado, e eu vou usar propositalmente a palavra só, estão só fazendo mestrado e doutorado, não serem reconhecidas como pesquisadoras e como pessoas que estão trabalhando. Então, fico pensando em tempos de pandemia, em tempos de isolamento físico, né, onde as pessoas essas mulheres, mães, estão nas suas casas com crianças pequenas, sem creche, muitas vezes mães solos, né, enfim, pessoas que não... Como é que se organiza para isso, né? E fiquei pensando que o quanto essa questão do reconhecimento
do mestrado e do doutorado enquanto trabalho também atravessam essa questão. Uma coisa é a mulher sair para ir à universidade. Você tem um movimento e uma saída e uma ida para esse mundo público que faz com que, mesmo que as pessoas que não reconheçam mestrado e doutorado como trabalho, elas veem que a pessoa saiu de casa para algo. Ainda assim, já ouvi muitas vezes a pergunta de que, então, quando é que você vai começar a trabalhar? Né? Minhas alunas me relatam isso com muita frequência, e uma vez pedindo autorização também para a nossa pesquisa, a gente ouviu isso de uma pessoa responsável, que era em relação às minhas alunas, esse pessoal fica fazendo mestrado, doutorado, e vou começar a trabalhar com. Eu imagino que isso tenha um impacto grande também na ajuda com os filhos. Estou usando o termo ajuda para família extensa, para amigos, pessoas que estejam próximas, que estejam na mesma casa, e que, é claro que a gente está falando de pessoas que têm conseguido ficar em casa, porque nem todo mundo tem conseguido, mas que impactos isso tem nessa ajuda? Ou mesmo no compartilhamento com o companheiro ou com a companheira dessas funções e cuidados. Essa seria uma questão. Uma terceira questão é que não dá para a gente falar de forma universal em maternidade. Então, você tem maternidade solo, você tem a maternidade de uma mulher que vive com a sua mãe, com seu filho, a sua filha, tem uma maternidade na casa dos pais, tem a maternidade em casa cheia de gente. Essa é uma outra questão que eu acho que é muito importante, não tem como a gente tratar de forma igual todas essas maternidades. E uma quarta e última questão que eu queria levantar as pessoas estão falando cada vez mais disso, embora ainda seja um assunto tabu, e eu tenho visto uma campanha muito interessante, várias campanhas, né, interessantes em relação à violência contra a mulher, né, que a gente sabe que cresceu imensamente nesses tempos de pandemia, e o quanto que isso também atravessa essa questão da mãe universitária, seja ela estudante de graduação, de pós-graduação, professora. E um outro ponto sobre o qual a gente tem falado muito menos, que também tem se constatado, um aumento de violência contra a criança e o adolescente em casa, que imagino que seja alguma outra coisa, algum outro ponto que atravesse a vida dessas mulheres que estão em casa. Só para terminar, eu queria só ressaltar uma questão que tem aparecido bastante, que é, muitas das vezes, o que tem essas mulheres que são mães, o que a pandemia tem mostrado é o quanto o cuidado, mostrado todo mundo já sabe, né? Mas eu acho que escancarado, não tem mais como não enxergar o quanto o cuidado ainda cabe, com todas as mudanças sociais que não foram poucas, ainda está na responsabilidade da mulher. Se não é o cuidado direto, muitas vezes é o cuidado direto, nas diversas gerações, e tem também um certo gerenciamento da vida, o gerenciamento da casa, que acaba caindo, então, sobre as mulheres. E uma outra questão, que a gente também tem começado a falar, e quando eu disse que a gente não vai sair igual dessa pandemia, né, tenho a impressão que talvez isso possa ser um bom ponto para a gente continuar discutindo e talvez vivendo de outra maneira, que muitas das vezes os homens ou as outras pessoas, aqui estou falando dos homens, porque a gente tem essa diferença muito grande na nossa sociedade ainda, né? Claro que isso varia, tem todos os atravessamentos, né, de classe social, de cor, de idade, não dá para dizer que é sempre assim ou sempre de outra maneira. O quanto tem sido recorrente o relato de que só agora que, então, essas pessoas estão se dando conta de como é uma rotina de uma mulher e como é uma rotina de uma mulher mãe e como é uma rotina de mãe de uma criança pequena, que tem outras questões que exigem muito mais dedicação e cuidado. Claro que as idades variam, né? A dedicação e a exigência, mas as crianças pequenas, então, que exigem muito mais cuidado, e como é que essas mulheres se colocam. Enfim, por enquanto era isso. A gente continua conversando. Muito obrigada.
Gente, eu estou aqui falando esse tempo todo com o microfone desligado. Professora Ana, obrigada pela sua fala. Acho que é fundamental a gente discutir esse assunto, né? Esses dias eu estava pesquisando, em função da live, né, um pouquinho sobre essa discussão da maternidade, especialmente na quarentena. Eu não sou mãe, né? Mas eu tenho muitas amigas mães e eu vejo as dificuldades que elas vivenciam, principalmente nesse período de isolamento social. Eu estava vendo uma pesquisa que foi divulgada pelo IBGE do ano passado, a PNAD do ano passado, levantou que as mulheres brasileiras trabalham, em média, 3 horas a mais por semana do que os homens. Isso sem considerar as mulheres mães, né? E as camadas sociais também. Então, de uma forma geral, numa média, as mulheres trabalham 3 horas a mais por semana. E eu acho que, como a professora Ana colocou, essa quarentena evidenciou isso, né? Um trabalho que até então sempre foi gente, não sai. Trabalho que não era visto, né? Que agora está sendo visto pelas pessoas, né? Principalmente porque as mulheres ficaram sem os seus suportes, né? Sem a sua rede de apoio, e muitas vezes esses homens estão tendo que ajudar mais, já que as mulheres ficaram sem as suas redes de apoio, né? Eu não vou tomar mais muito tempo, eu vou passar a palavra para a Camila, vai falar um pouquinho da experiência dela como mãe, também como pesquisadora desse assunto. Camila, fica à vontade. Boa tarde a todos e todas. Eu sou Camila, como a Raquel disse, ela já apresentou um pouco o meu currículo, né? Eu venho das ciências sociais, eu sou professora de educação infantil também, fiz normal. E a gente fica sempre pensando o que falar, né, nas lives e o que falar sobre essa condição de maternidade, né, e universidade, que atravessa muitas mães. A professora Ana falou sobre algo que eu já ia comentar, que é a transversalidade que atinge todas nós. Eu estudo particularmente jovens mães, mas de qualquer forma, eu acredito que ser mãe e ser universitária é algo que atravessa muitas mulheres. Então, tem muitos pontos que são comuns, tanto em jovens quanto não jovens, nessas mulheres. E eu acho muito legal apontar que eu fiz o meu estudo na Unirio, especificamente, agora no mestrado eu estou crescendo um pouco mais o estudo, e quando eu fiz o meu TCC nas ciências sociais, eu apontei algumas técnicas de permanência, tem um nome específico, que é algumas formas de adquirir um status de permanência dentro da universidade que essas mães pegam, né, e levam para o resto da graduação. E tem uma diferença muito grande entre mães dentro da universidade, porque a gente tem as mães que já entram sendo mães e a gente tem as mães que estão na universidade e acabam engravidando, as mulheres que acabam engravidando e sendo mães dentro da universidade. Então, tem duas formas diferentes de entrada na universidade dessas mulheres, que diz muito sobre como elas vão lidar com essa situação de permanência, porque uma coisa é você já ser mãe e entrar dentro da universidade, fazer o Enem já sendo mãe, fazendo todo o processo seletivo para a entrada na universidade que a gente já conhece, sendo mãe. Outra coisa é você estar na graduação e, de repente, ser surpreendida com uma gravidez geralmente não planejada. E aí ter que lidar consequências não é uma palavra boa, mas lidar com o que vai ser da sua vida a partir dessa gravidez. Então, eu pesquiso isso porque foi algo que aconteceu comigo. No segundo semestre da faculdade, eu engravidei da Helena, que tem 4 anos, e eu tive que lidar com estar na graduação e ter uma criança e morar longe da graduação. Eu moro na Baixada Fluminense, então tinha que sair daqui, levar a Helena junto comigo, ir para deixar ela na creche. Quando não tinha creche, levar ela para as aulas comigo. Os professores levavam alguns brinquedos, tinham professores que seguravam ela para eu poder me concentrar na aula. Então, são diversas formas. Eu costumo falar sempre
que existe uma diferença entre a universidade dar um suporte institucional para as mães estarem dentro da universidade, permanecerem dentro da universidade, não abandonarem nem invadirem os seus cursos, e as ações individuais de professores que, como a professora Ana falou, deixam os filhos das mulheres estarem dentro das salas, levam material para as crianças se distraírem. Tem uma diferença entre o institucional e o individual, que nem sempre eles coincidem, nem sempre a universidade tem a noção de que uma mulher ela precisa estar dentro do espaço com a criança. E isso é muito complexo, tendo em vista os tempos normais. Imagine agora tendo que estar dentro da casa com uma criança e ainda manter as suas atividades. No caso da graduação, muitas graduações realmente pararam as suas atividades e têm realizado atividades pontuais. Na pós-graduação, a gente não parou. Então, tivemos que continuar lidando com todos os prazos, lidar com todas as demandas que a pós-graduação traz para a mulher, e ainda cuidar das crianças que também têm as suas rotinas. Então, muitas vezes eu me via em ter que fazer as minhas atividades da pós-graduação e ter que fazer as atividades dela da escola. Então, eu tinha que conciliar essas duas coisas ao mesmo tempo, tendo um celular só para poder dividir para as duas, tendo o computador para poder me concentrar e aí deixar ela com o celular para poder ver, e aí não fazer a atividade que a professora pedia da melhor forma. Então, assim, ser mãe e ser universitária não está sendo fácil, eu confesso. E eu acho que teve algo que me atravessou mais, que foi o fato de eu ter tido o Covid, né? Eu tive o Covid e tive que ficar isolada dentro de casa. E é muito engraçado, né? Engraçado, porém trágico, o fato de você ficar isolado dentro da sua própria casa. Eu fiquei 14 dias sem poder ter contato físico com a minha filha dentro de casa. A minha sorte é que eu tenho uma rede de apoio, né? Eu tenho minha mãe, minha avó que cuidaram dela durante esse tempo. Então, eu consegui eu consegui lidar com ela sozinha, né? Minha família conseguiu ter esse apoio e esse acolhimento com a minha filha, enquanto eu ficava reclusa dentro do quarto sem poder conversar com ela. E o que isso tudo tem a ver com ser mãe, né? Ser estudante em tempos de pandemia. Eu sumi basicamente durante duas semanas, não falava não fazia as atividades, porque eu não tinha condições nem físicas nem emocionais de fazer, e sumi um pouco da universidade durante esse tempo, porque eu não tinha como fazer absolutamente nada. Mas a gente ainda continua tendo as demandas. Assim que eu saí, eu continuei tendo o prazo para qualificação, continuamos tendo que entregar todos os materiais. Então, eu acho que conciliar esse tempo de pandemia e ser mãe tem sido cada vez mais desafiador para todos nós. Principalmente se a gente pensar nas mães solos, que são mulheres que estão tendo que lidar com a maternidade de forma única, porque nada no mundo vai se comparar a você ter que lidar com uma criança absolutamente sozinha. Muitas mães que eu entrevistei durante o meu TCC, elas relataram que estavam aqui, estavam no Rio, são de outros estados, e estavam sozinhas com seus filhos, então elas não podiam lidar com nada. Se elas ficassem doentes, as crianças iam ter que ficar com elas doentes, de qualquer forma. Se elas tivessem que ir para a universidade, elas levavam as crianças junto porque elas não tinham outras pessoas para deixar. Então, ser mãe solo e não ter uma rede de apoio, principalmente durante esse momento que é a pandemia, é algo que com certeza está prejudicando emocionalmente essas mulheres. Eu costumo falar também que a universidade ela tem que ter
em mente que a permanência dessas mulheres, ela não é uma permanência que tem que ser apenas financeira, porque quando a gente pensa em assistência estudantil, a gente pensa em acolhimento do estudante, principalmente da mulher estudante, elas pensam sempre na via financeira, na via de bolsas financeiras para que essas mulheres possam estar. É importante? Sim, sim, é importante que todas as mães tenham acesso, todas as mães que precisem tenham acesso ao auxílio financeiro. Entretanto, eu fico pensando em como essa via de auxílio psicológico e pedagógico tem que ser tratado principalmente na pandemia para essas mulheres, porque é aquilo que mais para frente o Juliana vai falar. Tem muitas mulheres que estão completamente sozinhas nesses espaços. Elas não têm com quem conversar, elas não têm com quem falar, elas estão falando com seus filhos absolutamente e só falam com outros adultos por meios digitais. Então, imagina ficar 4, 5 meses sem poder ver outro adulto, sem poder conversar com uma pessoa que entenda aquilo que você está falando, né? As crianças entendem sim, elas têm todo o processo cognitivo delas, faz com que elas entendam aquilo que a gente fale para elas. Mas ainda assim tem um sentimento de acolhimento que é singular quando você encontra uma outra mãe que está passando por isso, ou encontra um outro adulto que está passando por isso também. Então, assim, eu acredito que a universidade, ela tem que estar de olho, né, nessas manifestações de mães, porque tem muitos coletivos, eu particularmente agora entrei no coletivo de mães universitárias do Brasil, né, o coletivo nacional, e tem muitas mães em muitas universidades que estão produzindo documentos e estão dando cartas de como a gente pode trabalhar com essas mães, como acolher essas mães, de que forma, trazendo a questão do junto aos professores para ampliar prazos, trazendo a questão de não cortem as nossas bolsas, pelo amor de Deus, senão a gente não vai ter como devolver essas bolsas, que é algo que está sendo discutido na Unirio, por exemplo. Então, tem toda uma questão e tem toda uma forma de fazer com que essas mulheres permaneçam dentro da universidade, que as universidades têm que ficar atentas, porque está sendo construído agora o entendimento de que as mulheres têm de estar dentro da universidade. A professora Anailda Ribeiro, ela traz um texto falando sobre a primeira conferência de mulheres de universidade, na universidade no Brasil, em 1900 e, se não me falha a memória, 12 ou 17, alguma coisa assim. E essa foi a primeira vez que foi pensado que uma mulher que é mãe deveria estar na universidade, sempre vinculada ao cuidado de que essa mulher deveria ter com os filhos, sempre vinculado ao cuidado. Por quê? Porque pensavam que as mulheres deveriam se vincular e adentrar a instituições que ensinassem áreas na saúde para que elas lidassem com os filhos delas que estivessem doentes. Mas ainda assim foi a primeira vez que se falou de mães estarem dentro da universidade. Então, eu acredito que ainda há todo um caminho para ser percorrido, né? Desde 1900 e pouquinho nós estamos caminhando para que as mães tenham mais espaços, sejam acolhidas e tenham a sua permanência garantida dentro da universidade. Mas ainda assim, eu acredito que a condição de ser mãe e ser universitária é algo que tem afetado muitas mulheres durante a pandemia. Eu vi, para deixar o link, eu vou mandar o link, sim. E eu acho que é isso. Se tiverem mais perguntas depois, a gente pode discutir. Obrigada. Obrigada, Camila. Tua fala é muito importante, a tua experiência como mãe universitária. A tua pesquisa também é bem bacana. Depois, se as pessoas tiverem interesse, quiserem conhecer,
A gente pode divulgar os contatos, se vocês quiserem entrar em contato com pessoas específicas, né? Bom, eu vou passar a palavra para a Jamile é estudante da UERJ, como eu já tinha apresentado, e ela vai falar um pouquinho da experiência dela como mãe e universitária. Boa tarde. Como a Camila tinha falado, eu tive essa surpresa, né, de descobrir a gravidez no meio da graduação, mais assim para o final da graduação. Isso foi início do ano passado, minha filha atualmente tem 8 meses. Dos problemas, assim, que eu enfrentei foi de falta de informação para saber como que eu lidaria com todo o processo de afastamento, que eu precisaria me retirar da universidade para ter a bebê, né? E para os meses iniciais de amamentação, alimento exclusivo. Eu não tive muita informação, mas por fim eu consegui conversar com uma professora da faculdade e ela foi a pessoa quem me deu todas as informações em outubro, e eu consegui ficar de casa fazendo algumas atividades, tive apoio das professoras que eu puxei as matérias, né, puxei só 3 matérias, e também tive muito apoio das minhas amigas, né, e dos meus colegas de classe. Assim, é um ponto muito positivo que rolou, assim, nesse momento, porque a gente se sente muito sozinha, né, descobrir a gravidez e fala assim, caramba, e agora, como é que vai ser? Como... As dificuldades, a gente nunca sabe muito bem o que vai acontecer no futuro, né, porque é uma vida nova, tudo novo, você não sabe muito bem o que vai rolar, né, pra frente. E eu já estava em casa antes da pandemia, já estava levando uma rotina de cuidados já dentro de casa e tal. E quando voltaram as aulas, né, aquela semana lá de março, que teve as aulas, né, eu cheguei aí, eu acho que 1 ou 2 vezes, e eu logo reparei num problema gigantesco, que é de ter que ir. Eu tive a possibilidade de deixar a minha filha com uma pessoa em casa, né? E eu percebi que eu moro muito longe da faculdade. O tempo todo que eu levaria para ir e para voltar, que são umas 2h30, no mínimo, assim, não baixo, porque o transporte público demora demais, entendeu? E também teve um outro problema, que é que eu amamento ela, e ela só tinha acabado de fazer 5 meses. Eu ia ter que voltar eu ia ter que começar já a introdução alimentar antes do tempo, que era uma coisa que eu não queria. Eu estava morrendo de medo da minha filha deixar de mamar, né? Eu tinha medo com relação à saúde dela, né? Que é uma coisa importante, né? O aleitamento materno. E eu percebi que ficar muito tempo sem amamentar, o peito, né, fica muito cheio de leite, dá uma dor muito ruim, e você não tem lugar para tirar esse leite, e eu tinha que tirar no banheiro mesmo, né? Aí, enfim, logo depois aí já entrou a quarentena, então eu retornei já às atividades que eu já estava levando, só que a diferença é que não tinha mais a presença, por exemplo, do meu pai, que vinha até aqui me ajudar sempre que podia. Então, eu comecei a ficar sozinha em casa. Eu moro com a minha mãe e com a minha irmã. Então, ficava somente eu, minha mãe trabalha, e minha irmã, o dia inteiro, eu e minha irmã. Então, eu assumi as tarefas da casa, porque minha mãe chega tarde do trabalho, a tarefa de cuidado sozinha da minha filha, né? Também tem a questão de que eu não durmo meia-noite, não durmo direito, acordo várias vezes para amamentar, que é uma das coisas assim, que eu acho que pesa demais, né? Você não dormir direito, você não descansar bem à noite. E já acordo cansada, né, da noite que eu não descansei, e tem toda uma rotina que você tem que seguir estando indisposta ou
Se você está com uma dor de cabeça, se você está resfriada, se você pega algum tipo de doença, qualquer coisa, você tem que fazer as coisas, porque aquela criança ali depende de você. Então, toda a rotina tinha que se seguir para a alimentação, banho, sempre tem que seguir, religiosamente. E eu já tinha começado a fazer a monografia, já os estudos, as pesquisas e tal, já estava conversando com a orientadora, e com todas essas atividades que eu tive que assumir em casa, também tentar ajudar a minha irmã com as tarefas da escola, que era para fazer online. Tudo isso era, assim, eu ainda considero muita coisa, e também eu já imaginava muita coisa. Então, eu não conseguia mentalmente, além de cuidar de casa, da minha filha, da alimentação, tanto minha quanto da minha filha, e dos cuidados pessoais, né? Que você tomar um banho, você lavar a sua cabeça, por exemplo, que é uma coisa muito simples, mas que depois que você se torna mãe, você vê que não é tão simples assim. Então, além disso tudo, chegava num momento que eu falava assim, pronto, agora eu vou estudar. Eu não conseguia estudar, entendeu? E eu vejo que é muito problemático, nesse momento, retornar às aulas, assim, vendo do meu ponto de vista, da minha perspectiva do que eu passo. Porque talvez até eu consiga, de uma certa forma. Mas como que você assiste a aula com uma criança em casa? Entendeu? Como que você presta atenção? Eu me inscrevi em alguns cursos durante essa pandemia e eu não conseguia prestar atenção nas aulas. E eu tinha que parar de assistir porque estava na hora de fazer a comida da criança. Tinha que trocar a fralda, aí é a hora do banho, ela tá chorando, aí fica enjoada porque é falta de desenvolvimento. Aí é o dente que está nascendo, é uma coisa ou outra. Então, eu acho bem problemático o retorno dessas aulas, assim, nesse momento. Eu entendo que é importante no sentido de a gente não ficar tão atrasado, porque você levando em consideração a UERJ, né, todos esses períodos de greve, todas essas paralisações que tiveram, né, acho isso muito que é importante essa volta, mas também a gente tem que levar em consideração esses pontos, entendeu? As especificidades, né, das pessoas. E também outro problema, assim, voltando um pouquinho, eu fui fazer uma entrevista lá na UERJ, eu tive amigas que foram comigo para olhar a minha filha enquanto eu estava fazendo a entrevista, eu levei ela, e a gente teve que trocar a Maria Flor no banheiro, naquele murinho, no murinho que tem lá na UERJ, onde eles botam papel higiênico, essas coisas, e depois, numa outra troca de fralda, a gente trocou lá no hall mesmo, assim, numa mesa, porque as salas de aula estavam fechadas, e a gente não tinha lugar para trocar crianças, então também tem problema de infraestrutura para você receber essas mães, entendeu? Na questão de apoio dos professores, eu recebi bastante apoio das professoras, inclusive uma das professoras estava grávida e também iria entrar de licença da maternidade, mas a problemática mesmo dos estudos em casa, eu não sei como conseguir conciliar isso, entendeu? Toda essa rotina, alguma coisa eu acredito que vai falhar, sabe? Seja nos cuidados da casa, seja na alimentação, nos cuidados pessoais, nos cuidados com a criança, entendeu? Porque é muita coisa para fazer. Parece que todos os serviços domésticos, tudo triplicou. Louça, tudo, roupa, lavagem de roupa, tudo triplicou. Então, são muitas coisas para poucas pessoas realizarem, entendeu? No caso aqui, eu ainda conto com o apoio da minha mãe, da minha irmã. Minha irmã é nova, mas ela me ajuda demais, entendeu? E são muita coisa para a gente fazer, nós todas mulheres, né? E ainda entrar os estudos, eu acho que é uma coisa que vai ser muito difícil de eu conseguir dar conta. Eu acredito que se as aulas tivessem continuado, e se a gente não tivesse tido a pandemia e tal, eu não sei o que seria de mim, eu acho que seria uma loucura e talvez eu tivesse até a necessidade de trancar a matéria,
séria, porque eu moro em Santa Cruz e estudo na UERJ. É uma viagem enorme, entendeu? Eu me sentiria muito mais segura se a Maria Flor estivesse comigo, eu tivesse algum lugar para deixar ela próxima a mim, que eu sempre pudesse estar olhando se acontecer alguma coisa. Porque se acontecer algo com ela que eu preciso voltar, é no mínimo 2 horas, 2 horas e meia, entendeu? Às vezes 3 horas para chegar até ela. Então, eu acho que isso conta muito também, né, no preparo para receber nós mães, né, na faculdade, na universidade. E é isso, entendeu? Se tiver mais alguma coisa que vocês queiram perguntar sobre como está sendo as coisas e tal, e é isso. Eu não tenho muito mais o que dizer nesse momento. Obrigada, Jamile, pela tua fala, por compartilhar aí a tua experiência com a gente. Eu acho que quando a gente voltar às atividades presenciais, né, quando essa pandemia acabar, a gente não sabe ainda até quando, né, mas eu acho que a gente vai ter que retomar realmente essa discussão da creche universitária, né, das salas de acolhida, porque a creche, mesmo que a gente tenha uma creche dentro da universidade, ela tem um horário de funcionamento que não abarca as estudantes dos cursos noturnos, por exemplo. Então, tem a discussão da creche, tem a discussão da sala de acolhida, tem a discussão dos fraudários, né, dentro do prédio. Tem muitas questões que a gente precisa conversar e refletir, discutir, coisas que a gente nem para pensar, né? Você falou do fraudário, realmente, eu não tinha pensado nisso. A gente não tem uma estrutura para troca de fraldas dentro do prédio do campus Maracanã, né? A gente ainda tem os outros campos também. Essa é uma discussão muito importante. A gente tem muitos alunos dentro da universidade, né? Só de graduação são 25 mil. Imagina quantas estudantes mães a gente tem pelo prédio, né? Só no campus Maracanã, precisando de uma adaptação do espaço e precisando mesmo de uma estrutura para acolher os seus filhos, né? Como você mesma falou, se você pudesse deixar a Maria Flor próxima, né? Porque para você deixar ela na tua casa com alguém, se acontece alguma coisa, são 2 horas para você se deslocar até lá, né? Então, a proximidade da tua filha seria fundamental para você conseguir assistir às aulas com tranquilidade, né? Essa é uma discussão importante. Eu acho que com a criação da PR4 vai ser só o começo da discussão dessa necessidade, né, das mães. Obrigada, Jamile. Eu vou passar a palavra, então, para a Juliana. Fica à vontade, Juliana. Olá, boa tarde. É um prazer estar aqui compartilhando com vocês um pouco dessa maternidade acadêmica, ouvir a Ana, ouvir a Camila e a Jamília, muito especial quando a Ana fala as questões das maternidades. Eu consegui automaticamente criar 4 categorias de maternidade da minha vida, e eu vejo que essa maternidade no plural, ela tem, inclusive, essa potência de ser plural dentro da vida do mesmo sujeito. Quando eu penso no meu processo de maternidade acadêmica, eu engravidei no mestrado, e depois penso no processo de maternidade acadêmica atípica, quando eu descubro que meu filho tem autismo, e depois eu vejo como é que esse processo de maternidade acadêmica atípica com apoio e sem apoio, porque a rede de apoio, a gente está falando de estrutura para criar uma criança e não é fácil. Nesse momento da minha vida, eu vivo numa rede sem apoio, há 1 ano e meio, né, bem antes da pandemia, eu mudei de cidade, porque meu filho foi sorteado no CAP-UERJ, no Instituto de Aplicação. Somos uma comunidade uergiana aqui em casa, eu sou professora do Instituto, ele é estudante do Instituto, e essa migração das maternidades vai criando novos significados e criando novas compreensões do que é ser mãe, estar dentro da universidade e também
o não lugar da mãe na universidade. Quando a Jamile falou de tirar leite no banheiro, eu me emocionei, porque eu lembrei do dia da defesa do mestrado, que meu filho tinha 5 meses, meu filho não foi, ficou com a minha tia em casa, e meu peito doía muito ao passo de quase não conseguir finalizar aquele processo, porque eu precisava tirar aquele leite que estava ali. Então, são pequenas falas assim da Camila e da Jamile que criaram na mesma hora uma identificação. E eu sei que tem muitas pessoas que estão assistindo agora e pessoas que vão assistir a gravação que estão nesse processo também, com bebês ou com crianças pequenas, pessoas que estão também dentro de um processo de maternidade atípica, e nesse momento as crianças atípicas, as crianças que têm suas diferenças, crianças com autismo, crianças surdas, crianças com cegueira, crianças com doenças raras, com determinadas, diferentes formas do ser humano se manifestar no mundo. Então, essas mães estão tendo outros desafios, e o desafio grande também é estar nesse contexto sem apoio. Eu não sou mãe solo, mas nesse momento meu marido trabalha com atividades essenciais e trabalha de 2 a 14 horas por dia, então não tem divisão de tarefas, sou eu e a criança em casa, e estamos ao fundo com o som de Bob Esponja, e é isso, assim, não tem ninguém para ficar, e ele está ali no sofá enquanto eu estou aqui na mesa falando com vocês. É a possibilidade, é o que é possível. Antes da pandemia, eu tinha o recurso de 2 pessoas que ficavam 2 tardes. Eu tinha uma disciplina obrigatória no doutorado, e tem uma pessoa que vinha aqui em casa como contratada para ficar com meu filho, e às quintas-feiras, no dia do grupo de pesquisa, minha mãe vinha até a minha casa para poder ficar com ele, e era isso que eu podia contar. Nesse momento é 0, e com atividades remotas rolando o tempo todo. Então, tem sido um desafio dentro dentro desse não lugar da mãe na universidade, e esse não lugar da mãe na universidade está ganhando visibilidade agora, mas sempre existiu. Sempre. Eu tenho um blog de estudos e escrita, o Sua Vida Acadêmica, e muitas pessoas me seguem lá no blog, se conectam comigo justamente porque sabem que eu também sou mãe, e eu também sei das dificuldades de ter uma vida acadêmica, e, além disso, também ter um trabalho formal e também desenvolver suas pesquisas com uma criança, seja neurotípica ou seja uma criança atípica, dentro de casa. Então, não é fácil, não é simples, e isso está aparecendo bastante. Eu tenho recebido, quando eu avisei que estaria aqui no YouTube contribuindo com essa live, muita gente me mandou mensagem, perguntando, fazendo pergunta, falando como que ia ser, e aqui a gente não tem resposta, aqui é uma reflexão. Aqui não tem uma fórmula pronta, não tem. A Jamile tem a fórmula perfeita, a Camila tem a fórmula perfeita, a Ana vai ensinar para a gente direitinho o que tem que fazer para dar certo, ou eu vou dar técnicas de produtividade e escrita acadêmica aqui para você deslanchar. Não existe isso, existe um processo, uma construção a partir dessas subjetividades e dessas maternidades, no plural, que a gente está vivendo. E como eu falei no início, eu vivi e vivo diferentes tipos de maternidade, imagino que as meninas, Camila e Jamile, também vivam, e quem está assistindo também está vendo essa mudança nos seus fluxos e nos seus ciclos de como ser mãe acadêmica. Eu engravidei no final do mestrado, e com 2 anos depois eu descobri o autismo no meu filho. Depois de um tempo, e essa questão fez com que eu me concentrasse no desenvolvimento, no apoio terapêutico do meu filho, postergando um pouco a entrada do doutorado. A entrada se deu só 4 anos depois, então eu entrei no doutorado quando meu filho já tinha 6 anos, já estava alfabetizado, inclusive, então foi um processo complexo, que só foi e só está sendo possível por causa de algum tipo mínimo de planejamento, alguma estruturação mínima, porque
Quem convive com alguma pessoa com o transtorno do espectro do autismo sabe o quanto a rotina é importante e o quanto a rotina não é uma opção. Quando a Jamile falou que ela não tinha escolha, independente dela dormir bem ou não, no outro dia as coisas tinham que funcionar. E aqui na minha casa também, não tem escolha, as coisas são extremamente fixas. Meu filho tem uma aderência às rotinas e tá tudo bem, e a forma como a gente funciona. E ele acorda muito cedo e tem toda uma prática tudo muito 5 horas da manhã, então é meio desesperador alguns dias, mas a rotina faz com que eu tenha uma mínima estrutura do meu dia e eu consiga administrar minimamente, equilibrando os pratinhos, como eu costumo falar, porque todas as minhas acadêmicas são como equilibristas, estamos ali equilibrando os pratinhos, não deixando esses pratos caírem minimamente, e eu só consigo dar conta de tantas frentes por causa de um mínimo planejamento, assim, o que eu vou fazer no meu dia, como é que eu posso organizar a minha manhã, como é que eu posso organizar a minha tarde, de forma que o Bob Esponja tá meio alta, baixa um pouquinho, por favor. Obrigada. Então, de forma com que eu consiga dar atenção às atividades pedagógicas do meu filho, com que eu possa brincar com ele, com que eu possa ficar com ele, com que eu possa dar conta do trabalho e também do projeto que eu toco, que é de escrita acadêmica e produtividade. E é muito engraçado falar de produtividade acadêmica, porque as pessoas sempre acham que eu falo de fazer mais com menos recursos, mais com menos, ou então essa lógica neoliberal de produção, e não é isso. Eu falo sobre escolhas, sobre o que vem primeiro e como é que você pode organizar isso na sua vida, e muita gente que me conhece e sabe que eu tenho filho, sabe, depois que eu tenho filho, as pessoas ficam surpresas e falam, nossa, mas você tem filho, faz tanta coisa. Quem fica com seu filho para você fazer tanta coisa? E essa é uma pergunta que nunca aconteceria com um homem, né? Ninguém perguntaria, quem fica com seu filho para você fazer doutorado? Mas perguntam para uma mulher, porque faz parte da nossa cultura, e quando eu ouço a professora Ana falando, cada vez mais o debate nas relações de gênero é fundamental. A gente está só no começo dessa conversa, porque é fundamental a gente pensar o que é ser mulher, o que é ser homem, o que é ser mãe dentro desse contexto. E aí, para além do mãe, o mulher, geralmente as mulheres estão no cuidado da família mesmo, não sendo mães. Então, todo esse contexto de às vezes, até de hostilidade com a mãe, aquela, nossa, quem está fazendo isso, quem está com o seu filho, para você estar fazendo isso, ou um discurso muito presente nas falas, quando sabem que eu tenho um filho especial, é a ideia do filhos especiais são para mães especiais, então você deveria estar se dedicando ao seu filho, e isso é uma coisa que é muito, muito difícil, muito dura e que não é real, né? Você ter de se desenvolver profissionalmente, se desenvolver academicamente, não é o fim da sua vida acadêmica, não é o fim da sua vida profissional. Não, são mais desafios, sim, mas é possível. É possível, é claro que eu estou falando dentro de um ponto de vista situado, com uma determinada condição de classe, com uma determinada condição de estabilidade profissional, com uma determinada situação, e eu sempre deixo isso claro. Pontos de vista diferentes, pontos de observação diferentes vão gerar processos diferentes. Mas eu estou falando que a maternidade atípica é, sim, complexa, que a universidade é um lugar onde isso deve ser discutido e deve ser implementado, não ter um fraudário na UERJ, não ter um fraudário no CAP, é um indicativo que ali não é um lugar de um bebê. E, às vezes, a gente leva a criança, às vezes é o possível, para a gente ir para algum lugar ou fazer alguma coisa, a gente precisa ter essa possibilidade também, às vezes, né? Então, é basicamente isso que eu queria falar. Aqui em casa, nesse contexto de maternidade acadêmica atípica, eu não estou tendo aulas online nesse momento, mas se eu estivesse, as disciplinas de doutorado levam, em média, 4 horas, então eu não teria condições de ficar 4 horas, porque para eu estar aqui, o meu filho está vendo televisão.
Então, eu não teria condição de ficar 4 horas direto ali numa aula remota, por exemplo. Então, é um pouco dessa reflexão que eu vim trazer, falando sobre as dificuldades de ser mãe e acadêmica, e ainda tocar outros projetos, como é o meu caso, falar que as rotinas, a organização do tempo, a organização do espaço, me ajudam muito nesse manejo aqui com meu filho, que o isolamento traz muita solidão, porque eu estou sentindo muito isso, meu marido chega exausto em casa, então até a conversa é complicada, nos finais de semana eu descanso e ele fica mais com o Davi, mas essa interação que a gente estava acostumado de sair, de ir para o trabalho, de ir para a faculdade, de voltar, de conversar, essa interação está super limitada e isso também causa consequências emocionais, consequências psicológicas para a gente, mais ansiedade. Eu tenho me sentido super ansiosa nas últimas semanas, então são coisas que a gente tem que colocar aí na balança e pensar como essa discussão de maternidade acadêmica, de mães universitárias, da universidade nesse contexto de acolhimento das suas estudantes, pode ser mais democrática e possa acolher a todas. Então, foi essa a reflexão que eu venho trazer aqui. Estou aberta, se alguém tiver alguma pergunta, se eu puder contribuir de alguma forma, e quero agradecer a oportunidade. Esse convite foi muito especial para mim, e ouvir as colegas aqui está sendo realmente uma experiência muito especial. Fiz várias anotações aqui, muito obrigada. Obrigada, Juliana. A tua fala também foi fundamental, né? Eu acho que você coloca vários pontos aí importantes, né? Eu acho que é legal a gente refletir sobre a questão de que a mulher mãe, que trabalha, que estuda, ela não é uma heroína, né? Ela não é uma super mulher, porque a gente tende a fazer isso, né? O que acaba sendo cruel. Ah, poxa, mas você é ótimo, você dá conta de tudo. Ah, mas é porque você é muito acelerada, né? Geralmente essas mulheres multi escutam muito isso, né? Ou às vezes o contrário também. Ah, mas será que você abarcando todas essas atividades, você não está negligenciando o seu filho? Então eu acho que são os dois extremos. Ou a mulher é considerada uma super-heroína e é isso aí mesmo, ela está acostumada, ela dá conta, ela aguenta, porque ela é agitada, ela é elétrica, ela só consegue viver assim multitarefas, então dá para ela que ela faz, que ela dá conta. Ou o oposto, né? Ah, ela dá conta de tudo? Não tem como dar conta de tudo, né? Alguma coisa ela está negligenciando, deve ser o filho. A gente sofre, né? A mulher sofre, a mulher mãe sofre, eu acho que mais ainda. E essa outra questão do teu blog, que é fundamental, do sua vida acadêmica, do teu trabalho com produtividade, eu achei muito bacana a tua fala, ressaltando que a produtividade que você defende não é aquela em que a gente tem que dar conta de tudo, né? Mas é aquela em que você faz escolhas, né? E gerencia o teu tempo também, cria rotinas. Isso é muito bacana. Eu queria só agradecer, gente, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu acho que foi muito legal ouvir vocês. Todo mundo contribuiu bastante, as falas foram muito positivas. Eu estou muito feliz com a nossa primeira live. Eu queria aproveitar e pedir para as pessoas curtirem o canal, porque o nosso canal tem poucas curtidas. E queria também pedir a Jamile para responder a Valéria Reis. A Valéria Reis pediu para você falar um pouquinho do coletivo Marta Medeiro. Marta Trindade, desculpa. Se você puder falar um pouquinho, Jamile. Então, eu faço parte do coletivo Marta Trindade, aqui de Santa Cruz. O nosso coletivo é um coletivo de jovens e a gente realizou medições dos níveis de poluentes presentes na atmosfera para contestar dados apresentados pela empresa Ternium Brasil, que antigamente era a TKCSA, que
afirmava que os níveis de poluentes do ar estavam bem abaixo e o ar não era poluído, na verdade. Então, a gente conseguiu realizar medições dos níveis de poluentes e contestar esses dados e mostrar que sim, Santa Cruz está poluída e que não é nada disso do que vem sendo apresentado. E nesse momento de pandemia, a gente conseguiu realizar um podcast falando, né, sobre o nosso trabalho e também ajudando, né, da nossa forma, né, de como a gente poderia, né, como as pessoas podem as formas corretas de utilizar máscaras e tal, etc., nessa pandemia, como lidar nessa pandemia. E o Instagram do nosso coletivo é @coletivomarta. Segue lá, gente. Oi, gente, voltei. Juliana, o pessoal também pediu para você depois passar o teu blog, né, para a gente divulgar aqui. Sua vida acadêmica, bacana também para as pessoas conhecerem, os estudantes que estão assistindo a gente. E é isso, eu acho que a gente não teve muitas perguntas, a gente teve bastante interação aqui no fórum do YouTube, mas são pessoas mais apoiando a nossa discussão, a gente não teve tantas perguntas. Eu queria só agradecer mais uma vez, e na quarta-feira que vem a gente tem mais uma live, a gente vai falar um pouco sobre a Covid-19 e a experiência da psicologia do UP na lida com os pacientes e os familiares que estão enfrentando a Covid, né? Vai ser bem bacana, a gente vai ter pessoas da psicologia que estão trabalhando diretamente com a Covid-19 no Hospital Pedro Ernesto. Eu acho que vale a pena se vocês puderem assistir também. Tá bom? Olha, o link Esse link é do coletivo, né? Que está aí aparecendo para vocês na tela. O do Vida Universitária a gente já colocou? Não, deixa eu ver aqui. Bom, de qualquer forma, quem tiver interesse pode mandar um e-mail para a gente, daspb@uerj.br. Vou colocar o e-mail aqui. Quem quiser saber mais sobre alguma questão ou quiser o contato de algum palestrante, pode mandar um e-mail lá para a gente, tá bom? Obrigada, agradeço muito vocês por estarem aqui essa tarde conosco. Um beijo grande em todas.